Galera, é reta final, é cobertura de provas da Medway. Eu sou o Murilo Ferreira, faço cirurgia geral na Famerp em São José do Rio Preto. Tá aqui o meu Instagramzinho e hoje nós vamos falar sobre a nossa cirurgia na prova do Processo Seletivo Unificado de Goiás. Bora com tudo, a prova tá chegando, aqui a gente vai dar os highlights dos 3 principais tópicos dessa prova, você não pode perder. Vamos comigo, vamos com calma, para entender como a cirurgia geral é cobrada no PSU Goiás, tá certo, pessoal? Olha só, essa prova, ela tem um padrão de questões que cobram da gente memorização, aquela decoreba, tá, de alguns conceitos, mas também algumas questões que cobram raciocínio, tá? Mas todas as questões terão enunciados curtos e diretos, pessoal. Essa prova tá recheada de questões que começam assim, ó. Sobre tal assunto, fale se a alternativa correta é essa, tá certo? Muita questão começa assim, tá? É uma prova que, por cobrar aquela decorebinha em muitas questões, ela acaba gostando bastante de classificações. Olha só o que tem caído nos últimos anos, ó. NIROS, tá? Classificação de hérnia, tá bom? Borman, tá? Daquela classificação das lesões que a gente tem no corpo gástrico, né? Do estômago. CEAP, classificação da nossa insuficiência venosa, nossas varizes, beleza? Classificação de lesão renal no trauma também, beleza? E mesmo aquelas questões que cobram um padrão de raciocínio, elas costumam ter um quadro clínico extremamente curto, tá bom? Não ultrapassando no máximo aí 2 linhas, beleza? Ele te dá um quadro clínico curto e já te pede qual é a conduta em relação a isso, beleza? Olha só o nosso plano de aula, pessoal. Nós vamos falar sobre o choque hemorrágico inicialmente, beleza? Depois a gente passa para esse tópico fundamental aqui, ó, hérnias, e terminamos falando sobre litíase urinária, tá bom? São esses 3 temas que eu selecionei, que são mais prevalentes nessa prova, e vamos começar com tudo, vamos começar com o nosso choque hemorrágico, pessoal. O que eu quero que vocês entendam? Que não tem como fugir da fisiologia cardíaca para essa prova do PSU Goiás, tá? Ele cobra conceitos de fisiologia nesse contexto aqui, ó, no trauma, no choque hemorrágico, beleza? Então vamos desde o começo para ficar tudo explicadinho para vocês entenderem e raciocinarem tudo da melhor maneira possível, tá bom? Olha só, quando eu falo de fisiologia cardíaca, eu tenho que entender que o que o meu corpo quer, o que interessa para o meu corpo é ter isso aqui, ó, débito cardíaco. É sangue saindo do coração para nutrir os meus órgãos. Tudo funciona para isso, beleza? E o débito cardíaco nada mais é do que o volume que meu coração bombeia em 1 minuto, tá? Aqui, ó, litros por minuto. Como que eu faço para calcular o débito cardíaco? É simples. Eu preciso saber o volume e o tempo. Que tempo? 1 minuto, tá? E qual o volume? É só eu pegar quantas batidas esse coração dá e multiplicar pelo volume de uma batida que ele ejeta, tá bom? Então, quando eu falo de débito cardíaco, a fórmula para calcular o débito cardíaco nada mais é do que a frequência cardíaca, o número de batidas por minuto, multiplicado pelo volume sistólico, que é o volume que o coração ejeta a cada batida. Beleza? Só isso, mas é fundamental entender isso para a gente entender a fisiologia, beleza? Olha só, o volume sistólico ele depende da pré-carga, tá? Que é o volume de sangue que chega para o coração. E eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Aqui está minha cava superior, minha cava inferior. Minhas jugulares estão aqui em cima, tá bom? Isso aqui é importante para o nosso raciocínio. Quando eu falo de pressão venosa central, eu estou falando de pressão venosa nessas veias aqui, tá bom? Isso é importante para essa prova, pessoal. Depende também do meu volume sistólico de contratilidade miocárdica e também da pós-carga, a resistência que esse meu coração vai ter para bombear contra, beleza? Só que não para por aqui, galera. Eu quero que vocês entendam qual que é o conceito de pressão arterial. Ó, pressão arterial nada mais é do que resistência vascular periférica, tá? É a resistência que as arteríolas periféricas vão dar. Se elas ficam constritas, elas aumentam essa resistência, tá? Isso está diretamente relacionado com a minha pressão arterial, certo? A minha PA, então, é resistência vascular periférica vezes débito cardíaco. Lembra dessa fórmula aqui, ó, que a gente acabou de falar? Volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se vocês entenderem isso, vocês conseguem raciocinar todo o mecanismo do choque hemorrágico, beleza? Sabe por quê? Ó, pensa só, meu indivíduo sangrou, ele perdeu sangue. A primeira coisa que vai acontecer é a redução da pré-carga. Eu tenho menos sangue chegando no coração. Lembra daquela imagem que a gente viu agora há pouco? Se eu tenho menos sangue chegando para o coração, eu vou ter uma redução da pressão venosa central. Por isso que eu enfatizei isso lá atrás, tá bom? Porque se eu tenho menos sangue, a minha pressão para trás fica menor. Minha cava superior e inferior ficam com pressões menores, beleza? Consequentemente, se chega menos sangue, o volume que eu ejeto a cada batida também vai ser menor. Eu tenho uma redução do volume sistólico. Se eu tenho redução do volume sistólico,
consequentemente eu vou ter uma redução também do meu débito cardíaco. Tá? Se eu bombeio menos por minuto a cada batida, eu vou bombear menos por minuto também. E isso faz com que os nossos baroreceptores, tá? Lembra lá no nosso seio carotídeo? Eles sentem essa reação. Porque pensa só, se meu volume sistólico caiu, a tendência é que minha pressão arterial caia, tá? Mas rapidamente os baroreceptores, eles percebem isso e eles vão fazer isso aqui, ó, aumentar o tônus simpático do meu corpo. E o sistema simpático, ele vai fazer duas coisas principais. Ele aumenta a resistência vascular periférica, contrabalanceando essa equação, tá? E mantendo a minha PA, e também aumenta a minha frequência cardíaca, também contrabalanceando essa equação, beleza? Então, ó, baroreceptores ativou, olha o que vai acontecer. Aumento do simpático, consequentemente, aumento da resistência vascular periférica. Isso é a primeira coisa que acontece, tá, pessoal? Da onde que eu aumento a resistência? De órgãos que não importam, lembra assim, tá? Por quê? Porque eu quero priorizar órgão nobre. Aqui eu tô falando de cérebro, coração, rim, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Por que a pessoa fica pálida quando ela está diante de um choque hemorrágico? Porque os dermatologistas que me desculpem aqui, tá? Mas pele não importa, tá? No contexto do paciente chocado, não tô ligando para a pele. Deixa a pele ficar um pouco isquêmica, o que importa é coração e cérebro, tá? O meu intestino não importa, não é órgão nobre, tá? Por isso que eu tenho aumento da resistência desses tecidos não nobres, tá? Para priorizar órgãos nobres, tudo bem? Consequentemente, nesses tecidos secundários, né, a gente vai ter um metabolismo anaeróbico, porque o oxigênio não vai chegar mais para eles do jeito que chegava. E aí eu vou ter o ácido lático, né, sendo produzido em grande quantidade. É esse mecanismo que faz com que meu corpo tenha uma acidose, beleza? Tranquilo? Essa aqui, galera, esse aqui é o choque inicial. Esse choque, ele já está instalado, mas ele está a nível celular, beleza? Só que aí, se eu tenho a minha redução do meu volume sistólico, minha PA vai querer cair, mas eu aumento minha resistência vascular periférica. Por enquanto, eu consigo balancear essa equação ainda, beleza? Esse choque, ele ainda está sendo equacionado, tá? Até um ponto que não adianta mais eu aumentar a resistência vascular periférica. E aí eu tenho que aumentar a pressão, aumentar a frequência, tá? Porque aí eu vou aumentar esse componente da equação para manter a minha pressão arterial, beleza? E aí quando esse componente também não for mais suficiente, apenas aqui eu terei redução da pressão arterial, beleza? Por isso que a minha primeira coisa que altera, visível para mim, vai ser a minha frequência cardíaca. E só depois eu tenho redução da pressão arterial. Por que eu falei de tudo isso, pessoal? Porque já caiu, tá? No ano de 2024, na prova do PSU Goiás, qual era a fisiopatologia, né, do paciente que tinha um choque hemorrágico, né? Então você tinha que saber que eu tinha diminuição de débito cardíaco, tinha que ter diminuição de pressão venosa central e tudo mais. Então saber disso é importante para essa prova, tá bom? E é importante para saber isso aqui, galera, classificar grau de choque, porque a prova cobrou também em 2024. Olha só, paciente aqui, ó, com choque classe 1, o que ele vai ter de alteração dos sinais vitais? Nada. Esse paciente, ele tem um choque a nível celular ainda, igual a gente já tinha falado tudo daqui para trás, tá bom? Ele tá naquela parte inicial, que ele tá entrando no metabolismo anaeróbio, tá bom? Então a PA dele é normal, a frequência ainda é normal, tudo normal. A perda dele de sangue é de menos de 15%, tudo bem? Já aquele paciente que tem um choque classe 2, aqui ele já começa a ter que fazer a fisiologia dele, trabalhar em favor dele, tá bom? A PA ainda não alterou, porque ela altera tardiamente, tá bom? Mas aqui eu já preciso da minha frequência cardíaca estar aumentada, tá bom? Então o que caracteriza o classe 2 é justamente isso, PA normal com aumento de frequência cardíaca, tudo bem? E aí a perda estimada é maior do que 15%. E aí, ó, eu quero traçar uma linha aqui, ó, para vocês raciocinarem da nossa terapia, tá, pessoal? Classe 1 e classe 2, eu estou numa fase inicial do meu choque. Qual que é a minha terapia que eu tenho que fazer para o meu paciente? Eu preciso dar volume para ele, tá? Mas o volume aqui é cristalóide, não é coloide e não é sangue. Justamente porque eu ainda estou numa fase inicial do choque, beleza? Se esse choque se perpetua, eu entro no meu choque classe 3, tá? Aqui eu já vou precisar, a minha PA ela já não consegue mais ficar normal por conta dos meus mecanismos, tá? Fisiológicos. Eu não consigo mais fisiologicamente manter essa PA. Tamanho é o meu grau de choque. Então, o choque classe 3, ele é marcado pela diminuição da pressão arterial. O aumento da frequência cardíaca vai ficar ainda, beleza? A minha perda estimada aqui é de 30%. E a partir dessa linha aqui, ó, que eu tinha falado com vocês, eu vou precisar dar sangue para o meu paciente, beleza? Classe 3, eu preciso de transfusão.
preciso dar sangue. Mas cuidado, eu não estou falando de transfusão maciça. Nós vamos falar já já de transfusão maciça, tá bom? Porque ela só vai ter que ser ativada de cara para o meu paciente que está em classe 4. Aqui é catástrofe total, choque instalado a um nível absurdo, tá? A minha PA é baixa, mas muito baixa. Minha frequência cardíaca é aumentada, mas muito aumentada, né? Geralmente acima de 140, na definição um pouquinho mais antiga, tá? E a perda estimada é maior do que 40%, tá? Quem aí joga tênis? Quem entende de tênis se dá melhor nessa decoreba aqui, pessoal, porque olha só, a pontuação do tênis ela vai de 0, 15, 30 e 40. E é exatamente esses os cortes aqui ó, da minha perda sanguínea. Fica esse macete aí para você lembrar, tá? Classe 1 menor do que 15, classe 2 é maior do que 15, né? De 15 a 30, classe 3 de 30 a 40 e classe 4 maior do que 40, beleza? E mais uma vez, conduta, classe 1 e 2 é cristalóide, classe 3 é transfusão, mas não maciça, e classe 4 transfusão maciça, beleza? Então, como que eu faço a reanimação volêmica desse paciente, tá? Diante desse cenário? Eu faço com cristalóide aquecido, beleza? De 37 a 40 graus, e é isso aqui que eu quero que vocês saibam, ó. 1000 ml, tá? Nós não vamos fazer mais do que 1000 ml de cristalóide para a gente evitar a hemodiluição do meu paciente. Ele já está consumindo plaqueta, já está consumindo fator de coagulação para fazer hemostasia desse sangramento que ele tem. Se eu dou muito cristalóide e não dou sangue para esse paciente, eu vou perpetuar essa coagulopatia que ele tem, beleza? Por isso que é fundamental, a partir de um grau importante do choque, eu colocar para ele ó, hemoderivados, tudo bem? E mais uma vez, dar hemoderivados não significa protocolo de transfusão maciça. Porque quando eu falo de protocolo de transfusão maciça, eu estou falando em dar mais de 4 concentrados de hemácia em 1 hora para esse paciente, ou mais de 10 em 24 horas, beleza? E como que funciona o meu protocolo de transfusão maciça? Eu vou dar sangue para esse paciente na proporção final, não é ao mesmo tempo, tá? No final tem que ser 1 para 1 para 1. Mas 1 para 1 para 1 do quê, cara? Olha só, tudo que tem no sangue, tá? Eu preciso dar concentrado de hemácia para esse paciente para que tenha células vermelhas para transportar oxigênio para ele, tá? Eu preciso dar plaquetas para que ele consiga ativar né, a cascata dele para fazer um coágulo bem formado, tá? É a plaqueta que vai dar sustância para esse coágulo. E eu preciso dar plasma fresco congelado para repor os fatores de coagulação para esse meu paciente. Tudo bem, pessoal? E aí, o que eu tenho que pensar? Quais são as indicações do meu protocolo de transfusão maciça? Ó, se eu tenho choque grau 4, tá? Não tem discussão, ativa o protocolo de transfusão maciça, assim como a gente já discutiu, beleza? Um ABC score maior ou igual a 2. Bateu 2, a protocolo de transfusão maciça tem que ser aberto, tudo bem? Vamos relembrar aqui que é o ABC score, pessoal? Cada quesito vale 1 ponto, tá bom? E são 4 quesitos, tá? Mecanismo penetrante do trauma, FAST positivo, frequência cardíaca acima de 120 ou uma sistólica menor do que 90, beleza? Se meu paciente tiver 2 ou mais desse, é um ABC score positivo, tá? E aí existe um outro parâmetro, tá? Que é o Shock Index. O Shock Index nada mais é do que a nossa divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. E aqui o corte dele, ele varia na literatura, algumas escolas usam cortes diferentes, tá? Via de regra aí, acima de 1 a gente já começa a pensar em protocolo de transfusão maciça. Se ele estiver acima de 1.2, 1.3, aí realmente a indicação fica ainda mais forte. Tudo bem? Falando do choque hemorrágico, tem mais um ponto importantíssimo pra gente, que é o ácido tranexâmico, tá? O ácido tranexâmico, ele é um agente antifibrinolítico. E o nome ele já é didático, ó. Anti, ele é contra. Fibrino é a fibrina, aquela malha de fibrina que forma o meu coágulo, tá? E lítico é a lise. Então ele é um agente que vai impedir a lise do meu coágulo, beleza? Quando que eu vou usar esse medicamento? Ó, o ideal é que eu faça em até 3 horas do trauma. Desculpa, eu tenho que fazer até 3 horas do trauma, tá? Idealmente é na primeira hora do trauma, beleza? Não confundam esses conceitos, tá? Eu posso fazer até 3 horas do trauma, o ideal é que eu faça até 1 hora, tudo bem? Como que eu faço? As cobras exploram isso, tá? 1 grama, que são 4 ampolas, tá certo? Essa é a primeira dose. A segunda dose, eu repito esse grama, tá? Nas 8 horas subsequentes, tudo bem? E aí, pessoal, como que eu avalio se meu paciente está respondendo ou não a essa terapia que eu estou propondo para ele no choque hemorrágico? O melhor parâmetro de todos, sem dúvida, é a minha diurese. Qual que é o alvo que eu preciso ter? No adulto, uma diurese acima de 0,5 ml por quilo por hora, beleza? E na criança, 1 ml por quilo por hora. Fechou? É isso que eu queria que vocês soubessem sobre choque hemorrágico, tá?
Porque olha só como o PSU Goiás costuma cobrar isso aí. Olha só. Um paciente politraumatizado, após atropelamento em via pública, apresentou choque hipovolêmico classe 2, tá? Lembra? É aquele choque em que minha pressão ainda está normal, mas eu tenho aumento de frequência cardíaca. De acordo com o relato, qual deve ser a conduta inicial? Percebeu? É enunciado curto e ele quer saber conduta. Olha só a alternativa A. Será que eu tenho que fazer solução cristalóide isotônica? Perfeito! Foi justamente o que a gente comentou, né, pessoal? No choque grau 2, eu começo a fazer reposição volêmica com cristalóide aquecido, tudo bem? Por isso que a A é a nossa alternativa correta. Olha só a B, o que ela fala. Será que eu administro concentrado de hemácia? A gente bateu bastante nessa tecla, né, pessoal? Concentrado de hemácia só do grau 3 para frente, beleza? A administração de coloide, a gente viu que a gente não usa coloide no contexto do trauma, tá? Sempre solução cristalóide. E aí ele traz também mais outro hemoderivado, que seria o plasma fresco congelado. E a gente viu que hemoderivado é só a partir do choque grau 3 para frente. Tudo bem? Questãozinha direta, tá bom? Que se a gente soubesse o que a gente discutiu até agora, a gente matava no peito e gabaritava. Fechou? Primeiro tópico, galera. Tá? É isso aí que eu queria que vocês soubessem, tá bom? Vamos avançar, porque a gente tem um tópico agora muito bacana, que é hérnias, tá? Pessoal, PSU Goiás costuma cobrar hérnias até com um pouquinho mais de profundidade, tá bom? E aí não tem jeito. Falou de hérnia, a gente tem que falar de anatomia. O que eu quero que vocês entendam, galera? Olha só. Olha só essa representação aqui, ó. Olha só. Eu tenho desse lado, ó, a minha hérnia inguinal indireta, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, esse é meu anel inguinal profundo, tá? Esse é o meu anel inguinal superficial. Aqui eu tenho o canal inguinal, aqui meus vasos epigástricos inferiores. Aqui é medial e aqui é lateral. As alças aqui, ó, estão entrando pelo anel inguinal profundo, lateralmente aos vasos epigástricos inferiores e tá saindo, passando pelo canal inguinal e saindo aqui, tudo bem? Pelo anel inguinal superficial. Essa é a hérnia indireta. É aquela que entra pelo anel profundo e sai lá e entra, né, lateral aos vasos epigástricos inferiores. Do outro lado, eu tenho a minha hérnia direta, tá bom? Percebam que ela entra aqui, ó, ela não entra aqui no meu anel inguinal profundo. Ela entra medial, tá? Diretamente pela parede posterior. Ela entra medial aos vasos epigástricos inferiores, tudo bem? Isso aqui, ó, peritônio, gordura pré-peritoneal e fáscia transversalis, tudo isso aqui é parede posterior. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E percebam, ó, que o meu anel inguinal profundo, ele faz parte ali da minha parede posterior. Tudo bem? Olha só essa imagem. A gente está tendo uma visão anterior da minha pelve ali, né? Da minha região pélvica, tá bom? Olha só, nós vamos passar agora e olhar por dentro da barriga desse paciente, tá bem? Tá bem? Vamos olhar a parede por dentro, ó. Pum, olhamos por dentro, ó. Aqui a gente tem o nosso reto abdominal, tá certo? Ó. Aqui a gente tem a espinha ilíaca anterosuperior, ligamento inguinal, tá bom? Ligamento inguinal. Aqui nossa sínfise púbica, meu canal femoral, anel inguinal profundo, tudo bem? E aqui, ó, se a gente perceber, qual que é esse trígono aqui, pessoal? Vocês lembram? É o trígono de Hasselbalch, beleza? Aqui, ó, delimitado pelo anel inguinal, do ligamento inguinal, meus epigástricos inferiores e minha margem lateral do reto abdominal. Tudo bem? É aqui que eu tenho hérnia direta, beleza? Porque a hérnia indireta, ela entra aqui pelo meu anel inguinal profundo. E aqui pelo meu canal femoral é que eu vou ter a entrada da minha hérnia femoral, beleza? Revisada a anatomia, eu preciso que vocês saibam muito bem essa classificaçãozinha aqui, ó. Classificação de Nihus, tudo bem? A classificação de Nihus, ela é racional, tá? E a gente tem que entender que ela vai da hérnia mais tranquila, mais de boa, para a hérnia mais complexa, beleza? Olha só, vamos junto que vocês vão entender, ó. Nihus tipo 1 é aquela hérnia da infância, da criança, tá? Ela é uma hérnia indireta, tudo bem? Ela é a mais fisiológica possível, eu não tenho nenhum defeito da parede posterior. Ela vai entrar numa estrutura que já existia, que é meu anel inguinal profundo. Vai passar pelo meu canal inguinal e vai cair ali nos meninos, né, no escroto, tudo bem? Então olha só, a Nihus tipo 1, ela é a hérnia indireta, tá? Com um anel inguinal profundo normal, de até 2 centímetros. Mais fisiológico que isso, impossível. É uma hérnia que entra por um buraquinho que já existia e esse buraquinho está normal, beleza? A tipo 2, ela continua sendo a hérnia indireta, tudo bem? Ela vai entrar pelo meu anel inguinal profundo, mas agora esse anel ele é um pouquinho alargado. Ele é maior do que 2 centímetros, mas a minha parede posterior está preservada, tudo bem?
O tipo 3, a definição de tipo 3 é defeito da parede posterior. Lembra daquela imagem que eu revisei o que é parede posterior? É fundamental entender aquilo para entender agora a minha classificação de Nihus, beleza? Então o que a gente falou até agora? Tipo 1 e 2 não tem o defeito de parede posterior. No tipo 1 eu tenho um anel normal, no tipo 2 eu tenho um anel alargado, ambas indiretas. Porque agora o tipo 3 tem defeito de parede posterior. O tipo 3A é uma hérnia direta, tá? A tipo 3B é uma hérnia indireta, e aqui sim, ó, com alargamento importante do anel interno e até destruição da parede posterior, porque ela é tipo 3. E a tipo 3C vai ser a minha hérnia femoral, ou crural, beleza? Ó o macete pra gente lembrar aqui, ó. A tipo 3 não é aquela hérnia que tem defeito da parede posterior, a gente vai lembrar ela como defeito, tá? Porque, ó, D de direta, o I de indireta e o F de femoral. Então, o Nihus tipo 3, lembra que é o defeito da parede posterior. O D é da direta, o I da indireta e o F da femoral. Tudo bem? Como eu estou evoluindo na minha complexidade, o que pode ser mais complexo do que um defeito da parede posterior? Uma hérnia que recidivou. Imagina, pessoal, a gente corrigiu e ela voltou, tá bom? E a minha ordem aqui segue a mesma, né? Lembra do defeito, tá? É direta, 4A, 4B indireta, 4C femoral, e aí aqui tem mais um tipo, né? Que é a mista, né? Que é a 4D. Mais complexa que uma recidivada mista não tem, né, pessoal? Beleza? Então a gente vai lembrar da classificação de Nihus com base nessa progressão de complexidade, tudo bem? Só que assim, isso aqui a gente está falando de hérnia íngeno-crural, tá certo, pessoal? Só que a gente não pode parar por aqui. Existem outros tipos de hérnia que a gente precisa lembrar, ó. Hérnia epigástrica, que é a hérnia que está ali na minha linha alba, né, acima da cicatriz umbilical. Tem hérnia umbilical, que a gente precisa saber. Hérnia incisional, que é aquela que eu vou ter uma falha da minha aponeurose ali por causa de uma incisão cirúrgica prévia que eu tive, né? E eu queria chamar atenção para essa aqui, ó, porque essa aqui já apareceu na prova do PSU Goiás, que é a minha hérnia de Spiegel, tá? A hérnia de Spiegel, ela nada mais é do que um conteúdo abdominal que vai extravasar por uma área frágil da parede abdominal, que nada mais é do que a confluência da minha linha semilunar aqui, tá? Que é essa linha aqui, ó, que tá na margem lateral do meu reto abdominal, com a minha linha arqueada, que é aquela linha que marca a transição da bainha do reto abdominal, tudo bem? Lembra que, ó, da linha arqueada para cima, a bainha do reto abdominal, ela tem dois folhetos, o folheto anterior e o folheto posterior. O folheto anterior, ele nada mais é do que a aponeurose do oblíquo externo e metade da aponeurose do oblíquo interno. E o folheto posterior, ele é a aponeurose do transverso do abdômen e metade do oblíquo interno. A partir da linha arqueada para baixo, eu não tenho mais folheto posterior, eu tenho só folheto anterior. Os três músculos vão originar o folheto anterior. Olha só como é a minha parede posterior aqui, ó, já que eu cortei meu reto, eu tô vendo aqui minha parede posterior. Aqui são os epigástricos inferiores, tá? Olha como essa parede posterior aqui abaixo da linha arqueada é muito mais frágil. Aqui eu só tenho a fáscia transversalis, gordura pré-peritoneal, tá? E o meu peritônio. Por isso que aqui é o local mais fácil dessa hérnia de Spiegel sair, tá? Abaixo da linha arqueada e aqui, abaixo da linha arqueada e aqui na minha linha semilunar. Tudo bem? É isso que você precisa saber de hérnia de Spiegel para essa prova, tudo certo? Agora, existem alguns tipos de hérnias que a gente chama de hérnias especiais, tá? Porque tem sempre uma peculiaridadezinha em cada uma delas. Olha só, vamos relembrar rapidinho, ó. Hérnia de Amiande nada mais é do que uma hérnia inguinal com um apêndice secal ali protruído por ela. Qual que é o macete? Amiande, tá? É o A e o I. Então é o apêndice na inguinal. Foi assim que eu lembrei. Deu certo, confia em mim, tá? Então amiande é o apêndice na inguinal. Fechou? Garangeô, como que é? O G me lembra um A, tá? É forçado, eu sei, mas vai que dá certo, tá bom? Garangeô é o apêndice na femoral, beleza? O G lembra o A do apêndice, mas aqui não é mais I, é O. Então é o apêndice na femoral, beleza? Esse aqui é mais forçado ainda, olha só. A hérnia de Littré é o divertículo de Meckel em qualquer hérnia, tá? E aqui a gente tem que ser um pouquinho francês, tá? Pra gente decorar, pra lembrar. Eu guardo assim, ó, que a hérnia de Littré é o divertículo de Meckel, tá bom? Forçado. Mas você vai lembrar de mim fazendo esse macete bem forçado na hora da prova e vai lembrar que a hérnia de Littré é o divertículo de Meckel, tá? Em qualquer tipo de hérnia, fechou? A hérnia de Richter nada mais é do que o pinçamento, né? A herniação da borda antimesentérica do meu intestino pela hérnia,
que é borda antimesentérica? É isso aqui, pessoal. Tem a alça de intestino, né? O mesentério, ele tá aqui, né? Aquele folheto que a gente tem que recobre as alças, né? E que vai nutrir essas alças. A borda antimesentérica nada mais é do que as costinhas aqui, ó, da alça, tá? É o lado contrário da borda mesentérica da alça, tudo bem? E aí a gente vai lembrar como? Richter, a hérnia de Richter, como ela é da borda antimesentérica, a gente vai lembrar de ristérica, tá? É a ristérica. Perceba que o final do Richter dá para lembrar do final do mesentérica, tá? Então a hérnia de ristérica, que é da borda antimesentérica, beleza? Todos os macetes bem forçados, que é esse mesmo que a gente guarda, né, galera? Hérnia de Petit é a hérnia lombar, no trígono lombar inferior, tudo bem? Petit, um nomezinho menorzinho, mais delicadinho da hérnia inferior, tá? Aqui, ó, da crista da ilíaca, meu oblíquo externo e o meu músculo latíssimo dorsal formando esse triângulozinho pequenininho, beleza? Diferentemente da hérnia de Greenfeld, né? Que seria do trígono lombar superior. É um nome mais robusto, né? Mais rebuscado, né? E é um nome maior, então é do trígono lobar superior. Aqui das margens costais, né? O trígono. Aqui eu tenho também o meu quadrado lombar e o meu oblíquo interno formando esse quadrado por onde hernia a minha hérnia de Greenfeld, beleza? Por último, né, pra gente finalizar, eu preciso falar da hérnia por deslizamento. A definição é mais tranquila, tá? Não tem decoreba nenhuma, é só entender que algum órgão, né, abdominal ali da pelve deslizou junto com as minhas alças ali para formar o conteúdo herniário, tá bom? Por isso que aqui, ó, nessa imagem tem minha bexiga aqui, ó, fazendo parte do meu conteúdo herniário, tá bom? É uma hérnia por deslizamento, beleza? Ó, essa prova não cobra tanto tratamento das hérnias, mas vamos bater rapidinho, vai que ela inova e cobra um pouquinho disso, tá? Bem simplório, bem rapidinho pra gente só recordar esses conceitos, ó. Quando eu falo de hérnia inguinal sintomática, não tem conversa, tenho que fazer tratamento cirúrgico, tá bom? Na mulher também não tem conversa, é tratamento cirúrgico, beleza? Hérnia femoral, sempre operar, tá? Porque o meu canal femoral, ele é muito mais estreito, o risco de encarceramento e de estrangulamento é muito maior. Então, pelo alto risco disso, eu não posso deixar meu paciente ter uma hérnia femoral e não intervir cirurgicamente, tudo bem? E aí, quando que eu posso oferecer uma terapia não cirúrgica, então, para o meu paciente? Ou seja, fazer um watchful waiting, tá? Para homens, porque mulher a gente sempre opera, com hérnia inguinal, porque se for femoral a gente sempre opera, e que tem alto risco cirúrgico. É aquele velhinho, né, que tem uma hérnia que não é sintomática, é uma hérnia redutível e ele tem um alto risco cirúrgico, a gente vai acabar preferindo tratar conservadoramente essa hérnia pelo risco e benefício que a gente pesa para ele, beleza? E ó, sempre preferir a via videolaparoscópica, claro, pelos princípios da cirurgia minimamente invasiva, né? Quando eu tô falando de mulher, aí eu tenho indicação formal mesmo de fazer por videolaparoscopia, beleza? E hérnias bilaterais também, porque na mesma abordagem cirúrgica, nas mesmas incisões, eu consigo abordar os dois lados. Fechou, pessoal? Vamos fazer uma questãozinha pra gente ver, ó, o que caiu aqui, ó, na prova de acesso para 2024. Olha só. De acordo com a classificação de Nihus para hérnias da virilha, como se classifica um paciente, ó, com recidiva, se eu tô falando de recidiva, não é grau 1, nem classe 2, nem classe 3, é classe 4, tudo bem? Recidiva de quadro de hérnia, olha só, com anel inguinal interno dilatado, ou seja, eu tenho um componente indireto, beleza? Será que essa é só indireta ou tem um componente misto? Olha aqui, ó, parede inguinal posterior intacta, então não é mista, e vasos epigástricos profundos inferiores não deslocados. Então eu tô falando da minha hérnia recidivada indireta, né? Então é o tipo 4, e se a gente lembrar do nosso DIF, né? Direta seria a indireta seria B, tá? Por isso que a nossa resposta é a letra B, a femoral seria C e a mista seria a D, tudo bem, pessoal? Por isso que a gente marca a alternativa B, mata essa questão, mata esse tópico e vamos pra frente, vamos pro próximo tópico, tá bom? Que a prova também adora, que é litíase urinária, tá, pessoal? Olha que imagem maravilhosa, tá? Essa imagem aqui, pessoal, mostra um cálculo das vias urinárias, tá? E o que essa imagem mostra pra gente? Os pontos de maior chance de obstrução desse cálculo, do meu trato urinário. Olha só, são 3 pontos, beleza? Aqui, ó, na minha junção ureteropiélica, tá? Na JUP, na transição aqui do meu ureter, dos grandes vasos aqui ilíacos, tá bom? Também é um lugar de facilmente impacta. E na minha junção ureterovesical, na JUVE, beleza? Mas o que forma um cálculo, pessoal? Um cálculo nada mais é do que cristal que precipitou. Nada mais do que isso. Eu tenho alguns fatores de risco para que esses cálculos se formem, tá? Se eu tenho um desbalanço da concentração desses sais minerais que vão se juntar, e se esses sais estão num pH propenso a isso,
eles vão precipitar, vão virar pedra mesmo, e aí eu vou ter esses cálculos se acumulando, né? Vai ter um ponto de ancoragem onde eles vão ficar, e eu tenho um cálculo sendo formado na minha via urinária, beleza? Isso é importante a gente entender para que a gente saiba a composição dos cálculos urinários, porque cada um tem a sua particularidade e tem tratamento e investigação diferente, beleza? Olha só, quando eu falo de cálculo tipo 1, tá? Ele é o mais frequente, 60%, e eu estou falando do oxalato de cálcio, beleza, pessoal? Ó, é o cálculo mais comum que eu tenho e ele é radiopaco. Ele aparece no meu raio-x, aparece muito na minha tomografia, tudo bem? É isso que você tem que lembrar do oxalato de cálcio, ele é o mais comum e é radiopaco. O tipo 2 é hidroxiapatita, segunda mais frequente, também é radiopaca, beleza? Aqui, ó, cada um tem uma particularidade muito específica, tá? O tipo 3 é o cálculo de ácido úrico, tá bom? Se ele é de ácido úrico, o pH que ele gosta de aparecer, o pH urinário, é um pH ácido, um pH menor do que 5,5. E aqui eu te conto que ele é um cálculo pouco radiopaco. Quando eu estou falando de tomografia, é um cálculo que geralmente tem menos do que 500 unidades Hounsfield. Lembra aquele UH que mostra na minha tomografia para ver a densidade do corpo que eu estou vendo? Ele é pouco radiopaco, menor do que 500, beleza? Ó, uma particularidade desse cálculo também é no tratamento dele. Ele permite um tratamento clínico para ele. Já que ele gosta de pH ácido, se eu alcalinizar a minha urina, tá, com citrato de potássio ou bicarbonato de sódio, eu vou diminuir a taxa de formação dele, beleza? Guarda isso porque isso pode aparecer em prova, beleza? A gente pode ter essa terapia aí de alcalinização de urina para o cálculo de ácido úrico, beleza? Olha só, vamos lá. Cálculo tipo 4 é o meu cálculo de estruvita. Esse também ama aparecer em prova, tá? A composição dele é do fosfato de amônio magnesiano. Se tem amônia, a amônia é básica, eu estou falando de um pH urinário básico aqui. E esse cálculo tem extrema relação com infecção urinária, principalmente com Proteus mirabilis, essa bactéria. E aí, ó, isso aqui é a bancadora a explorar, tá? O cálculo de estruvita, que está ligado ao Proteus mirabilis, um pH básico, ele geralmente é aquele responsável por cálculos coraliformes, que são aqueles cálculos que parecem corais mesmo, tá? Porque eles são muito grandes e eles acabam se moldando no formato da pelve renal. E eles ficam parecendo corais, beleza? Não vamos esquecer isso aí. Isso sempre cai em prova, tá bom? E o tipo 5 são aqueles cálculos relacionados a drogas, tá? E o highlight aqui é o nosso indinavir, nosso antirretroviral, que forma cálculos, olha só que interessante, pessoal, radiotransparente. Eu tenho cálculo urinário que eu faço raio-x e não vê nada. Faço tomografia e não vejo o cálculo e ele tá lá. É essa particularidade, é esse link mental que eu quero que vocês tenham. Cálculo de indinavir, ele é radiotransparente, beleza? Se eu tenho cálculo, eu vou ter uma clínica característica, beleza? O que dá clínica para o meu cálculo urinário? É a obstrução que ele faz e ele faz uma dilatação a montante, tá certo? Com essa dilatação eu tenho distensão do ureter, da cápsula renal e isso dói. Geralmente é uma dor lombar, com irradiação para minha região inguinal, até para a região superior de coxa, tá bom? Pode pegar testículo, lábio da vagina também, tá bom? Essa dor, ela tá acompanhada, ela tem um caráter intermitente, incólica, ela vem e volta. Pode estar acompanhado de náuseas, de vômitos, tá bom? E pode sim estar acompanhada de disúria e hematúria, tá? Guarda essa informação que a gente vai voltar nela já já, tudo bem? Como que a gente faz a investigação da litíase urinária? Em relação à imagem, um exame muito bom é o nosso ultrassom de abdômen, porque com ele a gente pode ver sim cálculo, tá? Principalmente de rim. O ultrassom não é um exame bom para ver cálculo no ureter, tá bom? Mas a gente consegue ver também dilatação do sistema pielocalicinal. Mas o nosso padrão ouro, beleza? É esse exame que eu quero que vocês levem, ó. Tomografia de abdômen sem contraste. Por quê? A maioria dos meus cálculos não são radiopacos. Então, se eu fizer sem contraste, tudo vai ficar lá bonitinho, cinzinho, e meu cálculo vai estar brilhando muito, tá? Vai estar brilhando muito. Então, por isso que eu quero fazer sem contraste. Se eu coloco contraste, na fase excretora, a minha via urinária vai estar com contraste e vai se perder esse brilho, esse realce que meu cálculo vai fazer, tudo bem? Por isso que meu padrão ouro, em litíase urinária, tomografia de abdômen e pelve sem contraste, tá bom? Laboratorialmente, a gente precisa sempre pedir hemograma com PCR. Porque se eu tenho uma leucocitose, um PCR aumentado, pode ser que eu esteja diante não só de uma litíase urinária, mas de uma pielonefrite obstrutiva, tudo bem? Eu preciso pedir creatinina para ver função renal,
Porque se esse cálculo estiver obstruindo há muito tempo esse meu rim, eu posso ter uma disfunção renal. Porque essa urina montante, ela vai fazendo um aumento da pressão lá no cálice renal, essa pressão ela vai se transferindo retrogradamente e ela acaba lesando os meus néfrons. Então, cálculo ou uma obstrução urinária pode levar esse paciente a uma insuficiência renal. Por isso que a creatinina é fundamental na minha investigação. E a minha urina tipo 1 com a urinocultura, né? Fundamental também. Mas aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? A prova vai tentar te enganar com uma urina tipo 1 alterada, com uma discreta leucocitúria, uma discreta eritrocitúria, tá? Mas com nitrito negativo, pode até pôr uma bactéria frequente, que eu quero que vocês tenham em mente. Litíase pode aumentar eritrócito e pode aumentar leucócito na urina, porque eu estou diante de um processo inflamatório e a pedra vai lesar meu urotélio e vai sangrar um pouquinho. É normal. Não pensa que o paciente está com uma infecção, que é uma pielonefrite, só por ter pouca alteração na urina. O cara, quando tiver uma pielonefrite, ele vai ter um leucócito muito aumentado na urina, um eritrócito muito aumentado na urina, nitrito positivo, vai ter febre, vai ter leucocitose, tá bom? Vai ter um hemograma aumentado. Aí sim a banca tá te jogando para um quadro de pielonefrite, tá bom? Mas só uma urina pouco alterada, isso aqui é litíase urinária por si só, ela já explica. Não caiam nessa pegadinha, fechou? Vamos passar agora, pessoal, e falar sobre o manejo, então, da litíase urinária. Ó, para todo paciente, a gente tem que dar sintomático para tirar a dor desse paciente. E aqui, anti-inflamatório não hormonal é muito bom, tá? Mas a gente não vai passar para paciente idoso com perda já de função renal, beleza? E hidratar esse paciente, tá? Esse paciente, ele pode estar vomitando e ele pode estar fazendo uma disfunção renal. A gente tem que hidratar, todos. Hidratação e sintomático, beleza? Olha as particularidades, ó. Se eu estou diante de uma pielonefrite obstrutiva, eu sou obrigado a entrar com antibiótico terapia, se for preciso abrir protocolo sepse, ó, desobstruir a minha via urinária. Como que eu faço isso? Duplo J, que é um catéter que a gente passa, né, que ele tem as duas pontinhas são enroladinhas, por isso que ele parece um J duplo, tá? Uma dessas pontinhas fica lá na minha pelve renal e a outra fica lá na minha bexiga. Então ele passa todo o ureter e permite o fluxo da urina. Eu não vou tirar cálculo num paciente diante de pielonefrite obstrutiva. Eu só quero desobstruir, tudo bem? Com duplo J ou com uma nefrostomia. O nome é autoexplicativo também. Nefro é rim e ostomia é quando eu ligo um órgão para a cavidade externa, por meio de um pertuito, uma ostomia, tá bom? Como que eu faço isso? É pela pele mesmo. A gente cateteriza esse rim e deixa ele cateterizado para fora, para externo, para que a urina saia da pelve diretamente para a região externa do corpo, para desobstruir o meu rim, que está ocluído por um cálculo lá embaixo, tudo bem? Se eu estou falando de um paciente que tem piora da função renal por uma causa obstrutiva, eu tenho que desobstruir, também pelo duplo J ou pela nefrostomia. Quando que eu posso fazer terapia expulsiva? Somente em ureterolitíase, pedra no ureter, de até 10 milímetros de tamanho, de até 1 centímetro, tá bom? Como que eu faço isso? Com o meu alfa-bloqueador, que é a tansulosina ou a doxazosina, né? Qual que é o racional? Minha musculatura lisa do meu ureter, ela responde ao meu sistema simpático. Meu alfa-receptor, ele estimula esse tônus. Se eu quero fazer com que esse cálculo saia, é inteligente que eu relaxe essa musculatura e deixe a pedra passar mais fácil. Por isso que eu dou um alfa-bloqueador, tudo bem? E eu vou fazer também sintomáticos para esse paciente, né? Até quando eu posso fazer terapia expulsiva? Até 30 dias. Se depois de 30 dias for refratário, eu tenho que intervir. Ou se esse paciente já for refratário. Estou dando sintomático, estou dando alfa-bloqueador, mas mesmo assim esse paciente mantém dor. Não vamos deixar o paciente com dor, né, galera? A gente tem que intervir para tratar o nosso paciente. E qual é a intervenção que eu tenho que fazer? Preciso conhecer meu arsenal cirúrgico antes de mais nada, para depois definir conduta, tá? O que eu tenho disponível cirurgicamente para intervir na minha litíase urinária? Olha só. Leco, que é a minha litotripsia extracorpórea por onda de choque. Tripsia é quebrar. Lito é pedra. Então é quebrar a pedra com ondas de choque de forma extracorpórea. Eu tenho uma máquina que emite ondas de choque, fica perto da pessoa assim, e isso faz os cálculos vibrarem até que eles estouram, e aí eles conseguem sair pela via urinária, tudo bem? Eu não tenho uma eficácia muito boa, pessoal, da leco, ó, quando o paciente é muito obeso, e a distância pele-cálculo é maior do que 10 centímetros. E se essas ondas de som, né, de choque, elas vão ter um tecido adiposo muito grande para elas andarem, elas perdem força, tudo bem? Em cálculo muito duro.
aquele cálculo que tem mais de 1000 unidades Hounsfield, beleza? Nesses casos não é tão bom, não é tão boa a minha eficácia quando eu falo de leco, tá? Contraindicação da leco, gestante. Se ele quebra pedra, ele vai quebrar os ossinhos do bebezinho lá também, então eu não posso fazer em gestante, tudo bem? E paciente que usa marca-passo também não posso utilizar. Tudo bem, Daleco? Olha só, ureteroscopia flexível é outra arsenal que eu posso utilizar. Olha só, é um sistema de escopia, né? De câmera que eu tenho. Essa aqui é flexível, tá bom? Eu entro pela uretra do paciente, vejo a bexiga, entro pelo ureter, vou até o cálculo, tem um sistema de laser ou de vibração que quebra esse cálculo, eu consigo tirar, beleza? Ou a semi-rígida, tá? Que tem um alcance menor. A flexível consegue chegar até a pelve renal, a flexível não. Tudo bem? Fora isso, eu tenho a minha nefrolitotrepsia percutânea. Nefrolito, então é uma pedra que está no rim. E eu vou fazer a tripsia, vou quebrá-la de forma percutânea. Aqui eu vou ter que cateterizar pela pele a minha pelve renal, vou colocando alguns dilatadores para fazer um pertuito até dilatado ali da pele para direto à pelve renal. E aí sim eu entro com um sistema de câmeras e quebro esse cálculo que geralmente é maior para a gente poder indicar, acima de 20 milímetros, tudo bem? E aí o último dos casos a gente tem que fazer a pialotomia. Vai para a cirurgia, abre a minha pelve renal e tira mecanicamente esse cálculo, tudo bem? Como que a gente tem que raciocinar agora, já sabendo o arsenal que a gente tem, como que a gente indica o manejo cirúrgico para esse paciente? Olha só, quando eu falo de ureterolitíase, pedra no ureter, meu corte vai ser os 10 milímetros. Se até 10 milímetros eu posso tentar terapia expulsiva por até um mês, beleza? Se esse paciente tem uma pedra com mais de 10 milímetros, aí eu tenho que intervir. Seja com a leco, lembrando de quando a leco é boa, tá? Ou com a minha ureteroscopia, beleza? É isso que eu tenho para tratar meu paciente. Quando eu falo de nefrolitíase, de cálculo no rim, se esse paciente é assintomático, tem um cálculo menor do que 10 milímetros, ou se eu estou falando de polo inferior, de até 10 milímetros, menor do que 10, eu posso só seguir, tá? Geralmente esses cálculos pequenos do rim, eles não causam sintomas, tá? Mas se eu estou diante de um paciente sintomático, aí meu ponto de corte pro rim, que é uma estrutura maior, é de 20 milímetros, tá? Se esse cálculo tem até 20 milímetros, eu posso usar a minha leco ou a minha ureteroscopia, e aí a prova geralmente costuma cobrar esse corte aqui, ó. Se eu estou falando de nefrolitíase com mais ou batido ali, né, de 20 milímetros, a conduta é imperativa, nefrolitotripsia percutânea. Não vamos indicar nem leco, nem ureteroscopia. Beleza, pessoal? Esse é o nosso fluxograma do manejo cirúrgico da litíase urinária. E para finalizar, vamos fazer uma questãozinha aqui desse tema, né? Olha só, os cálculos ureterais podem causar espectros diferentes de sintoma, tá? Em alguns casos, é possível realizar tratamento conservador e aguardar sua excreção. A observação de cálculos ureterais é viável em pacientes com. Ele quer saber em quais pacientes eu posso fazer uma terapia expulsiva, uma conduta conservadora e só observar. Vamos pular a alternativa A? Vamos lá para B, olha só. Um paciente com dor lombar direita e febre. Olha só, esse paciente parece que já está diante de uma pielonefrite, né, pessoal? Já tem febre, ó. Controladas com analgésico e antipirético, uma toma que mostra um cálculo no ureter, então uma ureterolitíase, de 7 milímetros, tá bom? Aqui eu poderia fazer terapia expulsiva, tá? Se eu não tivesse diante de uma pielonefrite obstrutiva. Ó, com hidronefrose leve a montante, exame de urina demonstrando hemácia de 35 mil. Olha como esse leuco é muito alto. O meu nitrito ele é positivo, apesar da minha função renal ser boa. Esse paciente está diante de uma pielonefrite, pessoal. Ele tem sintoma sistêmico e essa urina ela é de fato infecciosa. Ó, o leuco é muito aumentado, o meu nitrito é positivo. Por isso que eu não posso fazer terapia expectante, porque diante de pielonefrite obstrutiva, eu tenho que fazer antibiótico terapia, hidratação e desobstrução na urgência. Seja com uma nefrostomia ou melhor ainda com o meu duplo J. Fechou? Olha a alternativa C. Um paciente com dor lombar com irradiação para o flanco e bolsa testicular esquerda, refratária a analgésico comum e opioide. Primeiro que paciente com dor refratária, eu não posso fazer terapia expulsiva, tá bom? Porque eu não vou deixar meu paciente sofrendo, eu tenho que intervir. E a tomografia mostrou que ele tem uma ureterolitíase de 8 milímetros, com uma hidronefrose leve a montante, e os exames de urina mostram uma eritrocitura bem alta, mas leuco normal e nitrito negativo. Essa urina não é infecciosa, tudo bem? É normal eu ter hematúria por causa do cálculo. E esse paciente também tem disfunção renal.
Então eu não posso fazer terapia só medicamentosa, tanto pela disfunção renal, quanto pela refratariedade dos sintomas, tudo bem? Vamos passar para a nossa alternativa D. Ó, um paciente com dor em flanco e bolsa testicular esquerda, tem disúria, náusea ou vômito, controlado com analgésico comum. Até aqui, maravilha. A tomo mostrou pra gente um cálculo de 4 milímetros à esquerda, beleza, né? Tá lá no ureter e é menor que 10 milímetros. Mas ele tem, olha só, uma hidronefrose acentuada, tem uma urina que tem, ó, hemácia de 70 mil, ok, leuco 17 mil, ok, nitrito negativo. Não urina infecciosa, não parece ser uma pielonefrite obstrutiva. Se não fosse por isso aqui, pessoal, daria até pra gente fazer conduta expulsiva, tá? Mas olha só a disfunção renal que esse paciente está fazendo. Uma create de 2,8. Não posso fazer terapia expulsiva com paciente com disfunção renal. A minha conduta tem que ser desobstrução, beleza? Vamos voltar então para a nossa alternativa correta, que é a alternativa A. Ó. Vamos fazer terapia expulsiva no paciente com dor lombar à direita, com náusea ou vômito, mas que está controlada com analgésico. E a tomo mostrou uma ureterolitíase menor do que 10 milímetros, tá? Sem dilatação do meu sistema pielocalicinal. E o exame de urina mostrou hemácia lá no alto. Não tô ligando, porque a hemácia pode aparecer num contexto de ureterolitíase. Mas com leuco normal, nitrito negativo e uma função renal correta. Uma função renal ótima. E por isso que a nossa alternativa correta é a alternativa A. Galera, fechamos os 3 principais tópicos que você precisa levar para a prova do PSU Goiás, tá bom? Ó, nós estamos juntos até o final. Bora com tudo, bora para cima, a prova tá chegando. Vamos na fúria que vocês estão extremamente preparados, galera. Pra cima!